Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça de Jesus. Quero convidá-los também para abrir a palavra em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do verso 15 a 21. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso 21. Vamos fazer essa leitura em conjunto, a uma só voz, os irmãos assentados, como se encontram, mas também com a reverência de sempre. Leiamos todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra. Então, meus irmãos, há uma experiência que a gente vê na história com a chegada dos calvinistas e puritanos, naquele tempo ainda chamada de Nova Inglaterra, Estados Unidos, uma região onde eles sofreram muito na chegada para poder permanecer ali, para conquistar aquela terra. Mas depois de um período inicial de sofrimento, de provações amargas mesmo, os colonos prosperaram materialmente na nova terra, uma terra que tinha tanta oportunidade. E no final do século XVII, essas pessoas já viviam de forma pacífica, confortável. A maioria das pessoas pertenciam já a uma classe média, podemos assim dizer. Quase não havia pobreza. O nível educacional também era relativamente alto. Então era já um tempo abençoado para aquelas pessoas ali. Todo esse progresso havia sido alcançado, com certeza, por causa dos valores religiosos daqueles homens, valores éticos desses calvinistas e puritanos, como seu amor ao trabalho, sua disciplina na vida, sua rejeição aos vícios, e a preocupação de serem bons mordomos das bênçãos de Deus. E foi justamente, meus irmãos, no meio dessa prosperidade toda, crescente, que começa então a ocorrer um declínio espiritual, o declínio do fervor religioso daquelas pessoas, principalmente entre as novas gerações, e o cristianismo começou a se tornar então um cristianismo nominal. O mundanismo, a apatia religiosa, a apatia espiritual, tornaram-se generalizados. Além disso, outras ideias começaram também a chegar, ideologias, era o racionalismo, o iluminismo, com ênfase na razão, afastando as pessoas da busca da vontade de Deus, e isso tornou o ambiente realmente desanimador, e muitos desses irmãos, membros dessas igrejas, começaram então a clamar ao Senhor e a orar por um reavivamento. E uma das experiências, meus irmãos, nessa época, por volta do ano 1720, principalmente através de um pregador chamado Jonathan Edwards, ali naquela cidade, uma cidade onde ele era pastor, começa a haver então um despertamento. E um estudioso da vida de Jonathan Edwards, ele fala que
os bares estavam cheios, as casas de prostituição cheias, havia uma vida totalmente desregrada já acontecendo na cidade e as igrejas vazias. E foi quando então Deus começa a agir naquele meio. E um grande despertamento começa a acontecer, um reavivamento, o Espírito Santo começa a agir de forma tremenda na vida daquela cidade, na vida das pessoas, na vida da igreja. E Deus então muda a história daquela cidade. Um outro exemplo, meus irmãos, na Escócia, bem recente ainda, 60 anos atrás, por volta do ano 1948 a 1950, nas ilhas, na Escócia, a mesma experiência. Um grupo de homens discutia a situação, as condições terríveis da igreja. Os locais mundanos estavam lotados, a mesma história. As igrejas virtualmente vazias, os jovens praticamente haviam sumido das igrejas, e parecia que as igrejas estavam, sim, fechando as portas, porque já não havia interesse. Um grupo de homens resolveu encontrar 3 vezes por semana num celeiro, e ali eles oravam para que Deus mudasse a história daquela cidade, daquela região. Na mesma época, 2 mulheres de mais de 80 anos, num chalé, elas se encontravam todos os dias, e ali elas oravam para que Deus pudesse mudar a história, para que o Espírito Santo de Deus viesse e abençoasse aquela cidade, aquelas igrejas que um dia foram igrejas tão fortes, vibrantes, entusiasmadas. E Deus usou um pastor, e é bom que se diga isso, um pastor presbiteriano, reverendo Duncan Campbell, e ele começou a pregar a palavra, meus irmãos. O Espírito Santo começou a agir no coração daquelas pessoas, e começou a ver algo que eles não estavam entendendo, porque eles passavam a noite, as luzes das casas estavam acesas, eram os pais orando com os filhos, e começaram a se reunir nas ruas para orar, para que Deus abençoasse. E começou um movimento diferente naquela cidade, é o Espírito Santo agindo nas vidas, os prostíbulos fechando, as casas noturnas fechando, as igrejas se enchendo novamente, porque o Espírito Santo começou a agir naquele lugar. O que realmente o Espírito Santo faz, meus irmãos? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã de uma forma tão mecânica, tão normal, de vir à igreja, de exercer um trabalho, de tocar alguma coisa, cantar, servir em algum ministério, e as coisas às vezes são tão mecânicas, e nós nos tornamos então crentes normais de uma igreja, porém anormais no mundo. Uma vida totalmente marcada por uma dicotomia entre o que é espiritual e o que é secular. Vivemos de forma secular no mundo e vivemos de forma, entre aspas, posso dizer, espiritual na igreja. E é isso que nós precisamos de rever na nossa vida espiritual. Na nossa vida cristã, o que o Senhor espera de nós, quando deixamos que o Espírito Santo realmente venha agir no nosso coração, na nossa vida. Então, meus irmãos, Paulo, nesse texto, ele começa falando do tempo, o reverendo Marco Antônio já trabalhou, já estudou com a igreja esse texto, e falando a respeito de aproveitar realmente o tempo. Sempre penso, meus irmãos, nesse versículo, quando depois de passar 15, 20 anos, talvez, da nossa vida, ou 20 anos no casamento, ou a nossa vida espiritual, e a gente olhar para trás e ver que nós pioramos,
que nós somos maridos piores, esposas piores, filhos que a cada dia se tornam mais em confronto com seus pais, igrejas que com o passar do tempo vão esmorecendo o vigor, em vez de experimentar desse avivamento que a Bíblia fala e que o profeta Abacuque orava: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E o apóstolo Paulo então fala: aproveite o tempo. E essa palavra remira que o tempo, ele está falando, meus irmãos, de se pagar uma dívida que deixamos para trás no tempo, se pagar uma dívida que deixamos para depois. Então nós precisamos de reaproveitar o tempo perdido, começar de novo. E o texto está dizendo, tem um motivo para isso, porque os dias são maus. E aqui nós não estamos falando dos dias maus porque a saúde é precária, porque a violência é maior, porque o trânsito está complicado. Não é esse tipo de maldade que se fala no texto. Mas sim, meus irmãos, dias onde o diabo trabalha para que as pessoas se afastem de Deus, se afastem da igreja, se afastem dos seus ministérios, se afastem da vontade de Deus. Dias em que as crianças estão sendo criadas para ocuparem a mente com coisas materiais, consumismos e tantas outras ideias, onde os jovens estão sendo envolvidos com uma filosofia de prazer, onde a sensualidade é mais importante do que tudo. E por isso, meus irmãos, colocando e assimilando essa filosofia existencialista, de que não importa o que se faça, o importante é ser feliz, o importante é ter prazer, não importa que façamos coisas que desagradem a Deus, que possam ir contra a palavra do Senhor, não importa. O que importa é ter prazer. É essa filosofia que define esse mundo como um mundo mau. Paulo então nos convida a remir o tempo, meus irmãos. E o reverendo Marco Antônio enfatizou muito que é necessário buscarmos a vontade de Deus, senão nós seremos insensatos, pessoas que não têm senso, não têm juízo, estão caminhando para um tipo de vida que terá consequências terríveis. E o texto está dizendo: procurar e compreender qual a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Mas Paulo tem uma outra exortação, meus irmãos. Dentro dessa mesma ideia, o apóstolo Paulo tem outra exortação, e ele diz: enchei-vos do Espírito. Aí chegamos nesse verso 18, que conhecemos tanto, e ele diz: enchei-vos do Espírito. Paulo usa o vinho como essa figura, meus irmãos, uma das figuras, tem muitas, que podiam ser usadas aqui, figuras que mostram que coisas dominam as pessoas, tomam conta das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala: não vos embriagueis. E ele diz: não vos embriagueis, porque nada pode dominar a vida de uma pessoa, a não ser o Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa que possa dominar a nossa vida, nada deve nos dominar. E Paulo fala então: não vos embriagueis, porque o vinho faz isso. O álcool, meus irmãos, na farmacologia é um depressivo. O reverendo Hernandes diz que é um ladrão de cérebros. A embriaguez deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o equilíbrio e o poder para discernir as coisas. Pessoas embriagadas fazem coisas sem discernimento, depois se arrependem. Pessoas bêbadas perdem o pudor, a vergonha, envergonham os seus familiares, faz do homem um insensato,
E lá atrás, lá em cima está escrito: não vos torneis insensatos. Não deixe que essa coisa domine a sua vida. Trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação. E aí tem uma outra palavra, meus irmãos, no texto, que é dissolução. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Essa palavra no original é a palavra para desperdício. Ou seja, o tempo que a gente gasta com a vida, ou o tempo da nossa vida que nós gastamos com o mundo. E nos envolvemos com as coisas do mundo. E isso causa uma dissolução na nossa vida. Um desperdício de dons, de talentos, de caráter, de dinheiro, de tanta coisa. Então nos tornamos mais pobres, nos tornamos piores, nos tornamos pessoas que as pessoas já não levam a sério. Porque a dissolução destrói. Esse efeito na nossa vida do álcool, ou de um domínio de alguma coisa do mundo, ela nos destrói, ela nos piora. Calvino diz que onde o vinho reina, a libertinagem governa. Não adianta buscar alegria carnal, pois a alegria santa e verdadeira só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é o oposto. O Espírito Santo é totalmente o oposto de tudo isso. Martin Lloyd Jones afirma que se fosse colocar o Espírito Santo numa classificação farmacológica, ele seria classificado como antidepressivo. Ele é assim, meus irmãos, pois o seu fruto é a alegria, o amor, o domínio próprio, atitudes, nos tornamos proativos para abençoar as pessoas, nos tornamos proativos para sermos bênção na vida dos nossos lares, daqueles que estão ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso comando no trabalho, ou então as pessoas que estão nos comandando no trabalho. Então, meus irmãos, é exatamente esse estimulante para a mente. O Espírito Santo, meus irmãos, estimula a mente, o discernimento, o coração, a vontade. Ele nos capacita a ver o mundo de forma diferente e nos capacita a olhar uma coisa e separar aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Por isso o apóstolo Paulo diz que entre todas as coisas que são lícitas, nós precisamos de escolher as coisas boas, as excelentes. Não podemos deixar que as coisas ruins venham nos dominar. Nem tudo que é lícito convém, e o Espírito Santo nos dá essa visão espiritual. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Dizem que certa vez um diácono chegou para Billy Graham, reverendo Billy Graham, numa igreja batista do sul dos Estados Unidos, e disse para ele que deveria disciplinar um outro diácono por causa da embriaguez. O reverendo Billy Graham, então, olhou para ele e perguntou se alguma vez algum diácono havia sido disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, às vezes nós não damos importância para as coisas corretas. E o texto está dizendo: enchei-vos do Espírito. Quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo? O próprio texto está nos dizendo, e ele mostra, meus irmãos, que o primeiro resultado é a comunhão. E ele diz: falando entre vós, com salmos, hinos. Então esse entre vós define que se estabelece relacionamentos abençoados, edificantes. Essa comunhão, meus irmãos, é necessária na igreja. Uma igreja cheia de divisão, cheia de facção, isso é obra da carne.
Uma igreja onde as pessoas olham para os outros assim e começam a fazer diagnósticos e rotulando, e dessas pessoas eu não ando com essas, não ando com aquelas, fazendo partidarismos, panelinhas, essas coisas todas. Meus irmãos, isso é coisa do diabo, isso é obra da carne, porque o Espírito Santo agrega. O Espírito Santo faz com que haja comunhão, alegria. Pode ser um doutor com um zelador, pode ser uma pessoa simples, um negro com um branco, pode ser de qualquer forma, meus irmãos. Se o Espírito Santo está presente, há comunhão. Isso é um resultado tremendo da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meus irmãos, o segundo benefício da plenitude do Espírito Santo é a adoração. E o texto diz, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha, meus irmãos, o fervor toma conta da nossa alma. Nós começamos a compreender o Espírito Santo, ele faz com que a gente consiga conhecer Deus como Ele é. E à medida que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai se encantando com Ele. É como uma pessoa que conhece alguém, um jovem que conhece uma menina, uma jovem, e ele acha ela linda, e ele se apaixona por ela, e ele se prepara, e ele se arruma, passa perfume, faz de tudo, faz a barba, e ele se coloca, porque ele quer se colocar ali, chegar ali, e ser recebido com alegria. Meus irmãos, essa é o que o Espírito Santo faz conosco. Nós enxergamos Deus como Ele é, a palavra de Deus passa a ser uma carta linda de amor, e a gente se encanta com ela, e a gente adora por isso, com fervor, com alegria, não um louvor barulhento, parecendo lata vazia, que não tem significado. Canta porque sabe a música de cor, não, canta porque tem motivo no coração. É isso que o Espírito Santo faz, meus irmãos. Ele faz com que a igreja louve sabendo os motivos por que está louvando. O culto público passa a ser uma celebração jubilosa dos atos soberanos de Deus. A minha vida diária passa a ser uma vida de adoração, porque eu sei que Deus está acompanhando a minha vida, todos os momentos dela. Terceiro benefício de ser cheio do Espírito Santo, o texto nos diz que é a gratidão, dando sempre graças por tudo. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, a gratidão toma lugar da murmuração. Não tem coisa pior do que a murmuração, meus irmãos. Não tem coisa pior do que a reclamação, a insatisfação, parece que nada é bom. O trabalho não está bom, lutou tanto para chegar ali naquele lugar, quando chega lá não é bom. Olha, sonhou tanto com o casamento, quando o casamento está lá casado, não é bom. Sabe, queria tanto ter dinheiro, agora o dinheiro também não traz aquele resultado todo. Queria tanto ter filho, quando vem os filhos, começam a reclamar dos filhos, porque os filhos dão trabalho demais. Então, meus irmãos, parece que a nossa vida, ela vai ficando chata. Mas, na verdade, nós que estamos chatos. Porque a murmuração tomou conta, falta o Espírito Santo de Deus. Tirar esse sentimento de insatisfação da nossa alma e olhar para o Senhor, sabendo que mesmo que haja lutas, o Senhor é aquele que transforma as lutas em benefício na nossa vida. Amém, queridos? Deus é assim. Deus é assim. Nós não precisamos ficar chorando por causa de uma tristeza que surge, porque sabemos que a vontade de Deus, ainda que a gente não entenda essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo nos faz compreender a vontade de Deus. O Espírito Santo nos alegra. Não é que a gente vai dar graças agora por tudo, e é bom que se entenda esse tudo.
Se há um pecado acontecendo na sua casa, você não vai agradecer por causa do pecado. Com certeza. Mas nós vamos agradecer porque temos solução para o pecado. Nós agradecemos a providência de Deus no meio de uma situação de crise dentro da nossa casa. Em vez de nos destruirmos no meio dessa crise, nós olhamos para o Senhor e agradecemos, porque Deus é aquele que transforma o mal em bem, é aquele que ministra graça no meio do sofrimento, da tribulação. Meus irmãos, o quarto benefício é a submissão. O texto nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, ela não é altiva, ela não é soberba, ela não é arrogante, porque o Espírito Santo nos traz o caráter de Cristo e nós nos tornamos, então, mansos e humildes de coração. Não é assim que é o Senhor Jesus? Esse é o alvo para nós, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele transforma, meus irmãos, ele tira de nós esse individualismo e coloca em nós aquele desejo de considerar o outro superior. A ideia da esposa precisa ser pensada, ouvida. A ideia do marido, ela é boa, pode ser pensada, ouvida. A conversa entre os irmãos. Tem irmãos que vão pensar uma solução dentro da igreja melhor do que a nossa. Não se cabe arrogância no reino de Cristo, porque o reino é de Cristo. Meus irmãos, esses 4 benefícios da plenitude do Espírito Santo. E quando fala enchei-vos do Espírito, aqui está falando exatamente de plenitude, meus irmãos. De ser cheios, de sermos tomados. Não é o tanto que nós nos enchemos do Espírito, mas o tanto que o Espírito toma conta de nós. Então, como tudo isso acontece? Ser cheios do Espírito nos torna, então, crentes que começam a ter acesso aos preciosos tesouros da graça de Deus. Alegria, o fruto do Espírito como um todo, discernimento, satisfação interior. Ele aguça, meus irmãos, as nossas percepções para compreender a vontade de Deus. William Hendrickson fala isso. Às vezes reclamamos porque não conseguimos descobrir a vontade de Deus, está faltando discernimento. E quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, essa percepção, esse discernimento, ele é aumentado em nós. E Paulo então nos fala, meus irmãos, como deve ser essa busca da plenitude. Quando esse verbo está escrito enchei-vos, lemos ali, nós não conseguimos entender tudo o que ele está querendo dizer. E os comentaristas, então, os entendidos do grego, fazem uma dissecação desse verbo, e eles tiram 4 conclusões, que eu quero compartilhar também. Primeira coisa, esse verbo, ele está dizendo que é o imperativo que deve ser obedecido. É o imperativo, enchei-vos. Não é uma sugestão para a igreja, não é uma sugestão para o crente, não é uma sugestão para um jovem, para um adolescente, para um adulto, para uma pessoa idosa. Não, meus irmãos, é um imperativo. Enchei-vos do Espírito. A maneira de obedecer é buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio de graça. À medida que a gente lê a Bíblia, que a gente ouve a palavra, a mensagem, mesmo que a gente nem se lembre do sermão, lembre só da ilustração, aquilo está tomando conta da nossa vida. E o Espírito Santo vai nos enchendo. A oração, meus irmãos, o clamor, pedindo a Deus que mude o nosso caráter. O Espírito Santo então vem e começa a mudar o nosso caráter. O Espírito Santo, enchei-vos, não é uma proposta alternativa, não é uma opção, mas um mandamento de Deus. A segunda coisa que esse verbo nos diz
que é para todos. Ele está na forma plural. Então, todos devem buscar. Então, essa ordem está endereçada não só para a liderança, mas para a totalidade do corpo de Cristo. Então, a plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, não é um privilégio elitista, que é para um, para outro, só para o pastor, para o presbítero, ou para uma irmã que se destaca. Não. É para todos que buscam na palavra, que oram, que clamam a Deus, que desejam essa presença santa do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, em terceiro lugar, o texto também, esse verbo está na voz passiva. Isso nos diz que é Deus que faz isso em nós. E devemos estar submissos para que o Senhor venha realmente trabalhar no nosso coração. Tem certas áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus agir. Outras nós deixamos. Parece que há compartimentos, é uma casa. Em vez da nossa vida ser um templo do Espírito Santo, ela é uma casa cheia de cômodos, alguns bem trancados, que o Espírito Santo não tem acesso. E o texto está dizendo que o Espírito Santo, deixai o Espírito encher-vos. Essa é a ideia desse versículo. Ninguém pode encher a si mesmo. Há um tempo atrás, alguns pregadores aí, famosos na televisão, eles começavam a soprar, né? Punha o povo em pé na frente assim e soprava, e o povo caía. Tirava o paletó, passava o paletó e o povo caía. E todo mundo achava que eles estavam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, isso vem no dia a dia. É leitura da Bíblia todo dia. É oração todo dia, é vida com Deus todo dia, é confissão de pecado todo dia. Aí o Espírito Santo começa a tomar conta da nossa vida, e Ele vai agindo, e Ele vai trabalhando, e Ele vai mudando a nossa vida. Em quarto lugar, meus irmãos, esse verbo está no tempo presente contínuo. O mesmo verbo é usado em 2 lugares na Bíblia. Lembra no milagre da transformação da água em vinho? Jesus falou com aqueles serventes: enchei as talhas de água. Ali é um tempo diferente desse tempo que está aqui, enchei-vos. Lá na gramática grega está dizendo que um está no aoristo e o outro está no presente. E aqui está no presente contínuo. Ou seja, não é um momento que você vai, como se fosse um acampamento, e ali você fosse abençoado e saísse dali e não precisasse de buscar mais, porque você já está revestido para sempre da graça de Deus. Não, meus irmãos, é uma busca diária. Enchei-vos, busquem sempre, não deixem de buscar. Então aqui é necessário que haja perseverança. O batismo é algo que acontece uma vez. Agora, meus irmãos, a plenitude, ela tem que ser buscada todos os dias. Uma pessoa que foi escolhida pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, foi selada pelo Espírito Santo, foi abençoada pelo Espírito Santo, mesmo assim, essa pessoa, ela está sujeita a resistir e apagar o Espírito Santo. Isso tem acontecido muito. Crentes que o Espírito Santo está apagado, crentes que a Bíblia fica fechada em casa, crentes que não oram mais, crentes que não buscam, que a Bíblia fala lá no Velho Testamento que todo dia tinha que ir lá no altar e tirar a cinza do altar, porque senão não adiantava pôr lenha nova, porque não pegava fogo, tinha tanta cinza ali que não pegava fogo. Assim é a nossa vida, meus irmãos. O Senhor fala que devemos confessar, limpar o nosso coração, todos os dias confessar os nossos pecados ao Senhor. E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, meus irmãos. E eu quero concluir dizendo que um texto desse, meus irmãos, ele precisa ser refletido, pensado,
mas tem que ser colocado em prática. Não adianta só ouvir, tem que ser colocado em prática. E a Bíblia fala que um dia, lá em Ageu, chegou um momento que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué, e ele o fez dizendo o seguinte: Josué, Zorobabel, eu estou convosco. Acorda, tem coisa para ser feita, tem coisa dentro da nossa casa para ser mudada, tem coisa na nossa vida para ser repensada. O Senhor espera outra atitude nossa em muitas áreas. E o texto está dizendo: enchei-vos então do Espírito. O que nós queremos, meus irmãos, é que o Espírito Santo realmente seja derramado sobre nós. Mas isso não vai acontecer como se fosse uma mágica, que um dia Deus acordou e falou assim: olha, vou derramar o Espírito. Não, isso é uma busca, é um clamor. E eu quero desafiar mesmo os irmãos a sairmos daqui com esse desejo de ver o Espírito Santo abençoando os nossos lares, nos tornando maridos melhores, mais mansos, mais educados, mais sábios, esposas que reclamem menos, esposas que realmente sejam sábias, edifiquem o seu lar com sabedoria, filhos que sejam realmente obedientes, que sejam esforçados, que cumpram aquilo que precisam fazer, que os pais esperam deles. Meus irmãos, nós precisamos de uma igreja mais relevante, e isso só acontece se o Espírito Santo encher a nossa vida e derramar graça no nosso coração, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Que possamos buscar essa bênção que está sendo oferecida do céu para nós. Enchei-vos do Espírito. Deus nos abençoe. Vamos ouvir o conjunto Plenitude.